qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo. Ele não dá alimento à carne dele, alimenta o seu espírito. Também quem peca assim, peca estando próximo para ele. A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavra em Questão. A paz, pastor, boa noite. Graças a paz, Du, boa noite. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Amém, que bom. Pronto para mais uma noite de ensino? Pois é, retornamos e estamos aí agora. É isso aí, meus amados irmãos, nosso segundo material, nosso segundo tema, Ceia do Senhor, pastor. A temática é a segunda. Vídeo, acredito que já deva ser o quinto, É né? isso aí. Através dos cortes aí que nós estamos A fazendo. jornada é esta. Mas tá bom, eu assisti um pouquinho lá do Você primeiro gostou, pastor? material. Poxa, Ficou bacana? eu sou suspeito para falar, né? Mas eu achei que o material foi bem desenvolvido, assim. Se o pastor é suspeito, eu sou mais ainda. Então, porque eu tenho o privilégio de ver agora e depois editado. Então, é que na verdade a edição não é bem uma edição, né? O pessoal só chega lá um determinado espaço do tempo e para, né? Coloca uma capinha, faz uma introdução, mas o conteúdo ali, não, só para explicar para o pessoal que o conteúdo não é editado. O que é editado é essa parte aí que o pessoal vai, coloca um negocinho, faz uma introdução, alguma coisa nesse sentido, né? Dá um toque ali mais profissional no nosso vídeo, meus amados irmãos. Abençoam aí o nosso vídeo, mas o conteúdo é excelente. Se você vai ter a oportunidade de assistir ou já assistiu, tenho certeza que você aí ficou bem feliz com o nosso material. Mas hoje, meus amados irmãos, Ceia do Senhor. E claro, pastor, devemos nos apresentar. Eu sou o presbítero Eduardo, e ao meu lado nosso pastor Daniel Neves. Nós somos da Igreja Batista Santo Lugar. Então, você aí é o nosso convidado a acompanhar o tema de hoje, Ceia do Senhor. Pastor, para a leitura inicial, então, Mateus 26, do 17 ao 28. Amém? Então, vamos para a leitura, meus amados irmãos. Diz assim, livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado, próximo à mesa com os 12. E durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Esta declaração consternou a todos e começaram a indagar, um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso serei eu, meu mestre? Afirmou-lhe Jesus: sim, tu declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecado. Amém? Glória a Deus. O texto de Mateus, ele faz coro, né? Dentro dos evangelhos sinóticos, e ele vai ressaltar esse momento da celebração, da instituição da ceia do Senhor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai contar essa história
E quando a história está sendo contada, nós vemos a alusão a uma festividade judaica, que é a Páscoa. Então, vamos nos recordar de que Jesus está em um ambiente judeu, ele é judeu, está atendendo toda a expectativa da lei, cumprindo as profecias messiânicas, e então chega um determinado momento que ele vai participar deste ato, desta celebração que é a Páscoa. Quando ele participa da Páscoa, ele traz ali, naquele momento, uma alusão do que estaria a partir daquele momento para todo aquele que nele crê, substituindo aquela celebração. Porque vamos lá, a Páscoa é para o judeu. O cristão não participa da Páscoa. O cristão participa da ceia do Senhor. Mas de onde saiu? De onde veio tudo isso? Todo mundo tem esse mesmo pensamento, porque o que acaba acontecendo? Para as pessoas que já viram o nosso material sobre batismo, elas vão evidenciar ali que tem, dentro do conceito empregado sobre batismo, um termo que referencia-o como uma espécie de substituição ao que foi praticado como um sinal do Senhor, que seria, naquele momento, conforme a aliança do pacto de Deus com o seu povo. Então, a circuncisão acaba sendo substituída pelo batismo, conforme a compreensão de alguns. Não estou dizendo que é. As pessoas que querem saber mais sobre batismo, elas têm que assistir O vídeo. aos outros vídeos que falam sobre o batismo. Olha aí, meu irmão, a dica que o pastor tá dando aí, hein? Então, se você não viu esse vídeo, já fica aí o nosso convite. Porque o que acaba acontecendo? A ceia do Senhor, assim como o batismo, fazem parte de uma compreensão única, que seria o quê? A compreensão que algumas pessoas têm acerca do tema, observando estes atos como continuidade. Então, se estabelece ali um princípio de continuidade, como se fosse muito semelhante ao que era anteriormente praticado, mas nenhuma ação que traz uma unidade com o que era celebrado anteriormente. No batismo a gente encontra um pouco mais de problemática em relação a isso, mas na ceia do Senhor isso também não escapa. Por que tudo isso? Porque, como já foi ensinado no vídeo anterior, eu faço essa menção mais uma vez, estes temas que são batismo e celebração da ceia do Senhor, para algumas igrejas, quais igrejas, pastor? Para a igreja católica, para as igrejas reformadas, você vai ter isso também na anglicana, na luterana, na metodista. O batismo e a ceia, eles são sacramentos. Enquanto, para a maioria das igrejas, o batismo e a celebração da ceia são ordenanças. Então, existe uma diferença muito grande acerca dos dois conceitos. Porque no sacramento está implícito dizer o seguinte, que é um ato que em si mesmo transfere graça àquele que participa. Contudo, aquele que participa não necessariamente desfruta da confissão de fé. Isso para o batismo. Quando chega na celebração da ceia, a única coisa que muda é a profissão de fé. Tá certo? Para algumas igrejas, para outras, não. Então, se você vai, por exemplo, para uma igreja tradicional, a criança pode tomar a ceia, por quê? Porque a criança foi batizada, porque lá
sendo o batismo um sacramento, é realizado em crianças. Por isso que tem aquela continuidade, e isso foi tema lá do outro vídeo. Então, fico aqui aguçando para o pessoal ir para lá para assistir. Assistir também. Tá Pegar a certo? ideia toda. Isso, que é o chamado pedobatismo. Mas vai ver a diferença entre pedobatismo e a diferença entre credobatismo, tá certo? Mas trazendo para o tema de hoje, quando nós falamos da celebração da ceia do Senhor como um sacramento, então você pega estes princípios, os mesmos. Então você tem ali um ato de substituição da Páscoa. Não estaria ao todo, conforme a nossa concepção, tão distante daquilo que cremos. A única diferença é que nós não entendemos como algo único. Nós segregamos, separamos. A semelhança dos dispensacionalistas. Então, aquele que crê no aliancismo, porém, não a aliança do pacto, mas o aliancismo batista, por exemplo, ele vai entender que não é um ato único, sequencial, que sofre aperfeiçoamento. Ele vai entender que são figuras. É como se a Páscoa apontasse para um evento futuro, fosse uma sombra do que seria futuramente a ceia do Senhor. Então, dentro desse conceito é que nós trabalhamos. Então, para que a pessoa compreenda o que é a figura, eu entendo que primeiro ela tem que compreender qual é a sombra. O que apontava, o que significava. Né? Por que no Antigo Testamento se faz menção disso? Qual era a importância da Páscoa para o judeu? Qual é o significado da Páscoa? Para que você compreenda o significado da Páscoa, veja que ela é uma sombra do que se manifestará em momento posterior, que será a celebração da ceia do Senhor. Então, para que nós possamos entender a Páscoa, nós temos que observar o que está lá no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ali você tem ali desde o 1 ao versículo 14. Aí você vai ter a narrativa do episódio, entendeu? Que faz menção desse momento da Páscoa. 12 do 1 ao 14. Isso. Vamos lá. Então, hoje, Bíblia, hein, irmão? Ei, Hoje tem um pouco. Hoje tem um pouquinho de Bíblia. Então, o pastor já deixou o convite para você olhar o nosso vídeo do batismo, que aí vai ser um complemento aí, entrando com o assunto da ceia, 2 sacramentos para algumas igrejas e 2 ordenanças para muitas igrejas. Então já fica aí a dica. Então vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o princípio, vai ser o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de cada um puder comer, que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 desse mês, a toda a assembleia da congregação de Israel, e o degolará à tarde. E tomarão um pouco de sangue, passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comeram. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, não fermentado, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã.
Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai pronto para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. E a praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis como a festa perene para Yahvé nas vossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. Amém. Amém. Bom, essa é a instituição da Páscoa, né? Então ela tem aí em si a explanação completa, o momento em que isso acontece, qual é o motivo que a faz surgir e o seu significado. Então, quando você olha para esse texto, o que você vai verificar? E ali, Deus está mencionando que vai estabelecer juízo. Então, ele diz que existe a necessidade de que um sacrifício seja feito. Ele manifesta a necessidade de que o sangue seja derramado, de que seja passado nos umbrais, na verga das portas, para que, então, quando vier o estabelecimento do juízo, quando a justiça de Deus haver de ser saciada, ela, então, ao observar o sangue, não adentre a casa do seu povo. Então, o sangue, ele se torna para o povo judeu o sacrifício que eles já ofertaram, enquanto que os egípcios não tiveram a oferta, o sacrifício, e por isso os primogênitos todos são tomados, tá? Então, você vê ali alguns princípios fundamentais que depois vão ser vistos lá em Levíticos, no capítulo 16, que é o dia da expiação, o Yom Kippur lá dos judeus, e aí você vai observar a sequência, né, desse rito. Então ele começa aqui e ele vai tomando o corpo até que chegue no tabernáculo e comece a ser realizado, e ali tem o cerimonial sacerdotal, que é o que eu mencionei, do dia da expiação. Mas o que é que tudo isso significa? Isso significa que existe a necessidade do derramamento do sangue para a remissão dos pecados. Então, no ato de participar daquela refeição, daquele alimento, daquele sacrifício, iria poupar o seu povo de passar pelo juízo de Deus. Então, o povo de Israel, o povo do Senhor, seria poupado. Agora, fazendo alusão a isso, transportando lá para a celebração da ceia, ele vai observar e vai ter como primícia os mesmos fundamentos. Então, do mesmo jeito que o sangue derramado de animais gerava uma justificação temporal para o povo do Senhor, que tinha ali a oportunidade de fazê-lo uma vez por ano, agora o sangue de Jesus é quem justifica de todo o pecado. E aí a gente pode percorrer os textos bíblicos para trazer essa ênfase. Mas o que eu quero mais destacar aqui é o simbolismo de tudo isso. Então você tem ali, em relação ao povo judeu, você tem um histórico de algo que foi praticado, que é símbolo, que é figura daquilo que haveria de ser praticado lá na frente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que está dizendo quem está ali participando, quem são os participantes daquele ato, é o povo judeu que está participando. E aí depois você tem a questão da inserção dos prosélitos, mas aí, só para ter uma ideia,
de como aquilo tudo está acontecendo. Então você tem os participantes, aí você tem a instituição feita por Deus, você tem a prática do cerimonial como é celebrado, e você tem o seu significado. Então, para que haja a remissão do pecado, para que a justiça de Deus seja saciada, para que o juízo dele não se estabeleça, então se realiza este cerimonial, se pratica esta celebração. Quando chega o momento que Jesus vai participar, ele traz este simbolismo para o ato que ele está realizando. Agora, Jesus está dizendo, não, o pão agora, ele pega, parte o pão, dá graças e diz, isto é o meu corpo. Aí ele pega o vinho, e distribui e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, ele está inferindo essas coisas para que haja uma nova mentalidade daquilo que seria a celebração da ceia do Senhor. Lá na frente, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 7, ele vai falar acerca de Cristo sendo a nossa Páscoa. Ele diz, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, aquilo que foi realizado, a interpretação que se tem, e através do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, é que a Páscoa do cristão é Cristo. Então, por isso que ele não realiza, não celebra a Páscoa à semelhança do rito judaico. Então, ele celebra, através de um ato de memória, a ceia do Senhor. Esta é a instituição do nosso Senhor Jesus, através da ceia do Senhor. Então, quando você começa a vaguear nos símbolos, nos significados, você precisa compreender um pouco mais acerca do que significa o dia da expiação, do que significa a justificação pelo derramamento do sangue, o que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, qual foi o tabernáculo que ele adentrou e derramou o seu sangue, que aí vai estar em Hebreus no capítulo 9, quando está explicando o sacrifício de Jesus Cristo e está fazendo menção, correlação com aquilo que era praticado no Antigo Testamento, o sangue de animais e o contraponto do sangue de Cristo. Então você começa a observar ali todo o símbolo deste acontecimento, para quando chegar na celebração da ceia do Senhor, você ter uma ideia do que aquilo tudo vai significar. Porque para participar da ceia do Senhor, você precisa crer nisto tudo. Né? Crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário. Né? Crer na graça, crer na expiação do pecado pelo sangue do nosso Senhor, a justificação do pecado pela fé em Cristo Jesus. Então, qual é a condicional para realizar esta celebração? É compreender o que ela significa. Então, como que eu vou participar da ceia do Senhor se eu não sei o que a ceia do Senhor significa? Não tem fundamento, não tem coerência, melhor dizendo. Então, é um fator determinante que você saiba o que aquele cerimonial significa. Por que eu estou aqui hoje celebrando a ceia do Senhor? Eu estou celebrando a ceia do Senhor porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário, Isaías capítulo 53. E aí, quando ele entregou-se por nós na cruz do Calvário, tomou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa. E através do seu sacrifício, o seu sangue foi aspergido sobre as nossas vidas, nos justificando de todo o pecado. E aí você começa a compreender a doutrina da salvação. E quando você compreende tudo isso, você se torna apto à participação da ceia, desde que, além de compreender o seu significado, você creia que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Então, a partir do momento que você compreende o que significa e professa, diz, eu creio,
A minha vida eu confio ao Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Então você se torna apto para a realização e participação, melhor dizendo, daquele cerimonial. Então agora você está inserido no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você vai para o significado da celebração da ceia, você vai vislumbrar essas questões. Tá? Porque quando o apóstolo Paulo está falando da ceia do Senhor, ele não está falando da ceia como alguém que iniciou na carta um determinado assunto chamado ceia do Senhor. Ele vem relatando outros assuntos até chegar à ceia. Exatamente. O tema não é esse. O tema não é verdade. O tema não é a ceia, né? Observe o seguinte: quando você vai ali para o que Jesus está fazendo, a realização da ceia no dia da Páscoa, junto com os discípulos, você observa que ele está trazendo o significado. Olha, sabe o que aconteceu lá em Êxodo? Eles são conhecedores da história, né, pastor? Eles sabem desde do berço o que aconteceu. Exato. Então, sabe o que aconteceu lá? Então, deixa eu explicar para vocês. Aquele sacrifício que foi feito lá, ele não é perfeito. Um sacrifício perfeito precisa ser realizado de uma vez por todas. É o que o escritor da carta aos Hebreus faz. Explica isso justamente no capítulo 9 de Hebreus. E aí Jesus está fazendo isso. Fala, esse pão, esse é o meu corpo. Este vinho, esse é o meu sangue. E aí, quando você vai para a carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai falar de outras problemáticas, ele acaba entrando em algumas questões que trazem informações da celebração da ceia do Senhor. E lá nós conseguimos compreender. Porque o Senhor, na noite em que foi traído, esse dia, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ele começa a fazer menção. E ali na menção que ele faz, ele traz a alusão de algumas questões, de alguns pontos relacionados a isso. Mas o que a Bíblia em si fala acerca da celebração da ceia do Senhor? Nós temos como elemento textual bíblico para nos fundamentar nesta celebração. O que nós percebemos, o que nós vemos, na verdade, é que a ceia do Senhor, ela não tem a figura do que nós fazemos hoje. Então, a celebração da ceia do Senhor, ela era vista naquele momento da igreja primitiva, ela estava, na verdade, inserida dentro de uma festa. Então você tinha a festa ágape, a festa do amor. Depois ela acaba não tendo continuidade, se eu não estou equivocado, ali a partir do século VII da era cristã. Então, mas naquele momento existia uma festividade, uma celebração, uma coisa simples, se realizava ali, eventualmente, as pessoas levavam alimentos e bebidas e compartilhavam de um ambiente de comunhão, de fraternidade, de amor. E dentro de um ambiente como este, era favorável que se tirasse um espaço de tempo para se celebrar ali o que eles entendiam ser a ceia do Senhor. Então ela acaba incorporando esta atividade, esta festividade, esta celebração. E ela traz em si um significado que acaba sendo corrompido e distorcido dentro desta mesma festividade. Porque o que estava acontecendo? O pessoal estava chegando para a celebração da ceia do Senhor, mas ali, naquele momento de festa, naquele momento de alegria, o pessoal estava comendo, estava bebendo e se esquecia
não se atentava de que aquela não era uma festa comum, como outras festas que eles tinham toda a liberdade de fazer. Paulo não estava falando que não podia fazer festa. Ele estava condenando a forma como a festa era celebrada. E principalmente porque naquele ambiente de festividade, eles tinham a pretensão de comer e beber em memória de Cristo Jesus. Aí Paulo considera um absurdo. Por quê? Porque ele vai verificar ali, ele vai explanar para nós que podemos verificar ali a partir do versículo de número 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou enganado. Não, a partir do versículo 17, perdão, até o versículo 22, ele vai trazer um ambiente de condenação. Né? Ele vai ressaltar o que é que estava acontecendo ali, qual é o contexto. Né? Vamos fazer a leitura para ilustrar um pouquinho aí para o nosso irmão que está nos acompanhando. Vamos lá, meus amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Um título da minha Bíblia vai dizer assim, ó, a ceia deve expressar amor cristão. Diz assim, apesar de tudo, não vos elogiarei a quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reúnes como igreja, e até certo ponto acredito que isso está ocorrendo. Todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezai a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está observando aquele momento, está dizendo, ó, tem divisão entre vocês, essas dissensões. Existe um problema social terrível aqui. Né? Existe acepção de pessoas mais simples, pobres, enquanto aqueles que têm condições, que trazem alimentos em abundância, o pobre que vem com a sua simplicidade, carregando um pouco, ele está dizendo, enquanto uns estão comendo desesperadamente e bebendo tudo que vê pela frente, o outro está olhando com fome. E nisso Paulo não vos louva. Então, o apóstolo Paulo está trazendo toda a contextualização. Qual é o problema que está acontecendo lá? Porque o texto lá na frente vai dizer, examine-se o homem a si mesmo, tá? Porque aquele que toma indevidamente toma para sua própria condenação. Mas do que Paulo estava falando? Qual é o assunto? Qual é o tema? O que ele está abordando? Ele está abordando um problema social, ele está abordando um problema comportamental, de relacionamento entre pessoas tidas como pessoas da mesma igreja, não só da mesma igreja Coríntios, mas da mesma igreja, Igreja de Cristo. Ele está dizendo, então, deixa eu ver se eu entendi. Isso tudo que vocês estão fazendo aqui é em memória de Cristo, em memória do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. É isso que vocês querem dizer para mim? É isso que, a partir disso que vocês querem me convencer? Eu não vos louvo, queridos. Não, vocês estão cheios de problema. É uma bagunça isso. Se você voltar, por exemplo, no capítulo 16, que vai fazer menção da ceia direta, né, da ceia do Senhor, aliás, perdão, no capítulo 10, voltando no capítulo 10, versículo 16. Tá? Então, no capítulo 10, versículo 16, o que o apóstolo Paulo vai dizer ali? Né? Ele vai falar, ó, porventura o cálice
de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, existe ali um problema de idolatria acontecendo. E na continuidade do texto, Paulo vai começar o capítulo de número 11, vai ter um certo elogio, vai entrar em uma outra questão acerca do véu. E depois ele chega na celebração da ceia do Senhor. Então, assim, existe um problema acontecendo ali. E aí, o que acaba acontecendo? As pessoas pegam essa problemática lá de Coríntios e traz uma interpretação completamente equívoca do seu real significado, como se a pessoa, por exemplo, que ela tem ou cometeu algum pecado, estivesse impossibilitada de participar da ceia do Senhor. Né? Porque aí já classificaram a ceia como santa. Ela não é mais ceia do Senhor, agora ela é a santa ceia do Senhor. O texto não faz essa menção. Eu não estou dizendo que você não pode inferir no texto a palavra santa, tendo em vista o significado daquele momento, porque é o participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode vir com uma lista completa aí que você já decorou de textos, mas a grande questão é o seguinte, são quantas ordenanças? 2. Então vamos chamar de santo batismo. O santo batismo e a santa ceia. Não cabe. A realidade é que não cabe. Mas a igreja foi e inferiu essa palavra e ela agora traz uma conotação de um ato de santidade e remove o seu verdadeiro significado, que é um ato de memória. É um ato de memória, é um ato de comunhão, mas não é um ato de santidade. De fé. Agora, você compreendendo o que veio como sombra, que é a Páscoa, compreendendo a figura que é Cristo, Cristo está dizendo acerca do seu sacrifício, que ele haveria de morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Porque enquanto não há morte do testador, o testamento não tem validade. Então ele traz isso como um novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Então, assim, o sacrifício dele, porque justamente eu sou pecador. Quando eu celebro a ceia do Senhor, quando eu participo da ceia do Senhor, eu não participo porque eu sou santo. Eu participo porque Cristo é santo. Eu participo porque eu sou justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Ah, pastor, então, independente do que aquela pessoa possa estar fazendo, ela pode participar da ceia? Eu não estou dizendo isso. Quem pode, quem não pode. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo... A primeira questão, de todas, a participação da ceia é uma ação pessoal. Pessoal. Então, eu não enxergo possibilidade de uma interferência eclesiástica nesse momento. É claro que haverá orientação da igreja do que significa, para que a pessoa possa ter ciência no momento em que ela decide ou não participar. Mas a grande questão, onde as pessoas começam a se respaldar, é porque elas não querem banalizar. Eu entendo essa proteção contra o ato, contra o símbolo, contra a celebração, proteger a igreja por causa da beleza daquele momento. Porque se a ceia do Senhor é a participação do corpo de Cristo, ela tem que ter em si essa reverência.
E a irreverência não é aceitável. Tanto é que o apóstolo Paulo condena o ato irreverente. Mas o que ele está condenando? Ele está condenando a prática dos irmãos no sentido de desvalorizarem o verdadeiro significado da celebração da ceia do Senhor. Ele pontua, né, pastor? Ainda com De isso não está estar acontecendo. cumprindo, vocês não estão cumprindo. Não é isso. Não é isso que significa. Então, assim, o que as pessoas têm dificuldade de entender, e eu acho que é importante a gente fazer menção, porque a ideia de batismo e de ceia do Senhor estão diretamente associadas à doutrina da salvação. Quando nós falamos acerca da doutrina da salvação, do novo nascimento, porque eu creio que para você participar da ceia do Senhor, você tem que ter nascido de novo. Tá? Quando nós falamos do novo nascimento, a pessoa que vai participar, que nasceu de novo, que de fato é uma nova criatura, se ela houver cometido pecado, ela não está fazendo isso dissolutamente. Não está trabalhando o alimento do desejo da sua carne, porque ela nasceu do Espírito. Então, essa pessoa está procurando o caminho da santificação. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu entro no caminho da santificação. O Espírito Santo opera esta obra dentro de mim, me conduzindo à imagem e semelhança do meu Senhor. Então eu não vou buscar viver uma vida de pecado. Eu vou buscar viver uma vida de santidade. Agora, todos pecaram. A Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. Mas aí tem algumas questões que são radicais, e aí existem determinados pecados, aí a gente vai varar a noite aqui falando acerca desse assunto. Esse caminho dessa busca, né, pastor, dessa santificação, de compreender quem é e ter a consciência de quem nasceu de novo, ter essa certeza no coração que foi transformado, vive uma novidade de vida, não quer dizer que a pessoa é o varão perfeito, mas sim um varão em busca da sua perfeição, sendo dependente de Cristo, buscando cada vez mais a presença dele, cumprindo as suas ordenanças, e aí se tornando aí um homem que corre da aparência do mal. Sim. Vamos fazer a leitura de um texto para falar acerca da importância da participação na ceia do Senhor. O Evangelho que João escreveu no capítulo de número 6. Evangelho de João, que João escreveu, capítulo 6, versículos 53 até o 57. Faz a leitura para a gente. Né? 53 ao 57. Isso. João, capítulo 6, versículos 53 ao 57. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha a importância da participação. Justamente por causa do seu significado. A leitura que nós fizemos, quando Paulo vai fazer menção disso, no capítulo de número 10, em que ele afirma: porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Então, se a ceia traz em si o símbolo de comunhão, de um só corpo, de um só pão, quando eu pego alguém e digo para essa pessoa que ela não pode participar da ceia do Senhor, o que automaticamente eu estou dizendo? Que ela não faz parte do corpo. Que ela não faz parte do pão. De que ela não faz parte da comunhão.
ela não está inserida na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu estou dizendo. Quando a pessoa ela não toma a ceia, é o mesmo que ela dizer assim, imagina que chega um cálice para ela tomar e ela diz assim, não, eu não vou tomar. E aí o obreiro passa dela e vai para outra pessoa. É a mesma coisa que ela afirmar categoricamente, eu não vou participar da ceia. Por quê? Porque eu não faço parte do corpo de Cristo. Eu não faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu não sou salvo. É isso. Então, assim, como que pode alguém que compreendeu o significado da ceia, como que pode alguém que entende o sacrifício do nosso Senhor Jesus, alguém que compreende a graça e reconhece que é salvo através dessa graça, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não participa da ceia? Como pode um negócio desse? Porque assim, eu não consigo conceber essa ideia. Muito provavelmente essa pessoa não tem a compreensão, não tem o esclarecimento, porque uma série de dogmas foram levantados, e mais uma vez eu repito, a intenção de estarmos falando acerca desse tema, nesse assunto, não é trazer afronta para quem pensa diferente. Não é banalizar a celebração da ceia do Senhor, muito pelo contrário. Eu entendo que a compreensão plena do ato traz um abrilhantamento para esta celebração. Porque você sabe exatamente o que significa, você compreende a sua participação nisso, você traz à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque não é um ato de memória. É para lembrar do quê? Do que eu fiz ontem? Do que eu jantei semana passada? Qual é a memória? Pastor, eu tenho por mim que é o culto mais importante que nós que se intitulamos cristãos. Para mim é o culto mais importante. Porque cumprir esse ato, cumprir o que o Senhor ordenou para nós, essa ordenança, e trazer à memória o seu ato de amor que ele fez por nós na cruz do Calvário, trazendo todo o contexto que o pastor trouxe para nós, desde o Velho Testamento, trazendo aí já índices do Novo Testamento, dos Evangelhos, em Hebreus, em Romanos, e trazendo tudo isso, só faz cada vez mais nós que já cremos no Senhor, entender o quão importante é de inserirmos as pessoas o conhecimento do que elas vão realizar nos próximos cultos que terão depois de ver esse vídeo. Você está inserido dentro de um ambiente aonde você está no meio de uma celebração e aquela celebração está gritando para você dizendo, lembre-se de onde eu te tirei. Lembre-se de quem você era. E quem você é hoje. Lembra por qual motivo você tem a oportunidade de estar aqui. É a graça de Deus. Se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós seríamos consumidos. Porque não é que nós, quando conhecemos a palavra e recebemos o esclarecimento do Evangelho de Jesus Cristo e adentramos na graça mediante a fé em Cristo Jesus, que nós estamos dentro de uma compreensão onde Deus estava, ou o inimigo das nossas almas estava nos lançando no inferno. Ele nem tem esse poder que as pessoas constituem a ele. A grande verdade é que eu já nasci debaixo da ira de Deus. E o amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, manifesto na cruz do Calvário, nos justifica do pecado para que nós venhamos a sair do ambiente do juízo. Porque o ambiente do juízo é um ambiente onde Deus vai manifestar a sua ira. E ele não manifesta a sua ira porque ele é injusto, muito pelo contrário, porque ele é santo e a sua justiça precisa ser saciada.
E quando um Deus que é santo se depara com o pecado, a sua ira se manifesta. Agora, quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, justificando o nosso pecado. Por isso que nós podemos orar. Por isso que Deus nos ouve. Porque nós temos o sangue de Cristo Jesus. Agora, com essa compreensão, é esse momento que vai trazer as pessoas, vão voltar as pessoas para essa reflexão de tudo que aconteceu, de que forma Jesus fez, como se realizou, o que ela pode saber fazer, o que ela recebeu. Então, tudo isso é de suma importância. Esta é a celebração da ceia do Senhor. Pastor, eu lembrei da sua última ministração, a qual o pastor fez um comentário sobre o Éden, a qual Deus, ao se manifestar em todas as tardes com Adão, o chamou e ele se escondeu. E ali o pastor relatou, e bem relatado, já tinha comentado em outra ministração que você falou, mas repetiu nessa, e eu me lembrei, referente ao primeiro sacrifício que Deus fez. Sim. Foi lá, sacrificou os animais, cobriu Adão e Eva da sua nudez, porque não pode ali estar o pecado diante de Deus, e ali já teve o primeiro sacrifício lá, transfigurando Deus lá e Cristo lá na frente, que fez por nós. Aí é que, se você for mergulhar nesse texto, você vai observar o seguinte, que logo após Adão comer do fruto, ele se dá conta de que ele está nu. Então ele se cobre com folhas. Quando Deus chega, ele não está nu. Eu vou separar aqui. Ele não está nu fisicamente, não é isso. Quando ele se esconde de Deus, ele está coberto. A nudez de que ele está falando O pecado. é o seu pecado. É além do que o coração dele já estava maculado, manchado. Quando Deus cobre o significado do símbolo, Deus está cobrindo a vergonha. Deus está cobrindo o pecado. Só que isso não pode ser feito com folhas. Tem que ter derramamento de Tem que sangue. ter sacrifício. Quando você vai para a sequência, no capítulo 4, é o que o Abel oferece. Com quem que ele aprendeu? Deus. Com o Pai. O pai chega para ele e diz, um dia Aconteceu. eu estava no Éden, junto com a sua mãe. E nós erramos, nós pecamos contra o Senhor. E para cobrir a nossa vergonha, para cobrir o nosso pecado, essa é a nudez que Deus cobriu. Não é o fato dele estar pelado lá. É muito mais além do que a gente pode compreender. Deus, então, sacrificou um animal inocente, puro, para cobrir a nossa nudez. Então, assim, quando você começa... porque eu sou apaixonado pela doutrina da salvação. Eu sou apaixonado por ela. Mas é bom isso. Então, assim, quando você começa a observar os textos que envolvem salvação, você compreende em que momento ela acontece, como ela acontece, quando nós estamos nascendo de novo. Então, assim, observando tudo isso, e você se depara com uma celebração que é símbolo, que é a coroa de tudo isso, você fica maravilhado. É o desfecho do pensamento, de toda a estrutura que Deus fez para chegar àquele momento. É como se fosse o dia, entendeu? É o tetelestar, tudo está consumado. É como se fosse o dia em que tudo acabou e você senta e fala, puxa vida, pela misericórdia e graça de Deus, eu tenho a vida eterna. O pastor falou essa parte e é muito interessante. E eu venho meditando nesta palavra para trazer uma mensagem
E eu trouxe já, mas não desta maneira qual nós estamos conversando agora. Eu lembrei do centurião, quando Jesus brada na cruz do Calvário, que fala que está consumado. Esse homem olha para Cristo e tem a plena convicção que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, porque ele viu aquele processo todo. Agora imagina nós, pastor, que temos a oportunidade hoje de termos esse material tão rico que é a Escritura Sagrada. E podemos meditar nela, podemos aprender, podemos estudar, podemos ouvir, como eu estou fazendo hoje, ouvindo o pastor ministrar sobre nós, e as outras pessoas também irão fazer esse mesmo ato ao qual eu tenho o privilégio agora, e ver a mão de Deus em todos os processos, levando até o estar consumado, o tetelestai. E nós, através que o Espírito Santo nos convenceu, uma frase que o pastor sempre fala, e a gente repete, do pecado, da justiça e do juízo, temos a plena convicção e fé que isso foi feito por amor. Como não celebrar a ceia? Como não cumprir a ordenança? Você adentra pelas portas de uma igreja, de um templo, e ali está a celebração da ceia do Senhor e você participa. Por quê? Porque essa semana, esse mês que passou, você foi mais santo do que no último. Não, você celebra porque Deus te ama. Porque Jesus morreu pelos seus pecados. Porque ele se sacrificou na cruz do Calvário. Porque você entendeu tudo isso, a graça te alcançou e o Espírito te deu nova vida. Você nasce do Espírito. E aí a gente entra em uma outra questão problemática. Quem não é batizado pode participar da ceia do Senhor? Então, antes de responder de forma objetiva, o que eu posso dizer acerca de quem participa e quem não deveria participar? Aquele que compreende e que professa sua fé em Cristo Jesus, ele está apto à participação desta celebração. Aquele que não, eu não vejo coerência e sentido para que ele possa participar. A grande questão é o seguinte: o que as igrejas vão dizer? Mas todas as pessoas que estavam em Coríntios, porque era a igreja, todos que estavam ali eram batizados. Eu posso até admitir isso, apesar do texto não dizer. Trazer respaldo para isso. A única coisa que diz, que o apóstolo Paulo chama eles de irmãos. Então, todos são irmãos em Cristo Jesus. Mas não diz se eles foram batizados ou não. Mas é bem verdade que a Bíblia nem cogita a possibilidade de um cristão não ser batizado. Porque é um ato subsequente à fé. Então você ouve a pregação do Evangelho, você crê e é batizado. Então você vai ver isso em Filipe, você vai ver isso na pregação do apóstolo Pedro. E a gente está aqui, para quem não tem familiaridade, está falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois capítulo 8. Começo da igreja primitiva. Isso. Então, assim, você tem aquilo como um ato subsequente. Então você vai, ouve, crê e é batizado. Cumpre. Ok. Se a igreja seguir este rito, eu não tenho problema nenhum. Então eu vou dizer, nesta igreja que a pessoa está lá, ouvindo a pregação, ela chegou num culto lá de domingo, por exemplo, e aí estão pregando uma mensagem de salvação, tá certo? Então, se ela ouviu aquela pregação, ela creu, automaticamente o pastor chamou e falou, vem cá, vou batizar você, e ela é batizada. Então, nessa igreja, na minha concepção, para celebrar a ceia tem que ser batizado. Porque se a pessoa não foi batizada, é porque ela não quis se batizar. E se ela não quis se batizar, alguma coisa de errado tem. Então ela não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo quer batizar. Agora, quem não nasceu de novo não quer batizar. Então, é uma evidência. Ponto. Alguma coisa de errado ali, né? Então, o que acontece? Agora, como é a igreja hoje? A igreja não tem. Primeiro que a igreja não faz isso em ato subsequente contínuo. Não faz. Não faz. Por quê? Porque ela quer dar um curso de batismo. Ela quer se resguardar. Tem um respaldo. Ela quer se proteger.
Ela quer ter a certeza absoluta que aquela pessoa compreendeu o batismo. Por quê? Qual é a diferença? Porque naquela época era mais fácil, por exemplo, quando você vê um eunuco, porque tinha um conhecimento prévio. Né? Então, se subentende que as pessoas tinham uma familiaridade maior com o Antigo Testamento, que quando vem a graça, eles conseguem compreender com maior facilidade. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas vou pegar o que a igreja pratica hoje. A igreja dá um curso de batismo. E aí você fica um tempão lá fazendo o curso. E aí depois que você faz o curso, é que você vai tomar a decisão. E depois que você toma a decisão, você tem que aguardar o dia que a igreja vai fazer o batismo. E tem igreja que faz batismo uma vez por ano. E aí como é que fica? Se o batismo é em dezembro, você nasceu de novo em janeiro. Aí você nasceu de novo em janeiro, você fica de janeiro até dezembro sem poder celebrar a ceia do Senhor? Sem fazer parte do corpo? Por causa que a igreja quer se proteger? Não, pastor, não é protecionismo, não. É porque a Bíblia diz que tem que ser batizado. Não, ela não diz. A Bíblia diz que tem que crer no Senhor. A Bíblia diz que tem que compreender o significado. A Bíblia diz que tem que ser irmão na fé. A Bíblia diz que tem que fazer parte do corpo do nosso Senhor Jesus. E o batismo não insere ninguém no corpo. Porque o batismo é um símbolo do que já aconteceu. E não sacramento. Quer ver um texto bacana para a gente trabalhar essa ideia? Vamos lá para Marcos. Marcos no capítulo 16, o versículo 16 também. Que aí a gente consegue explorar um pouquinho melhor essa ideia. Marcos 16. Isso. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Ah, tá. Qual é a ideia aqui desse texto? Por que existe a menção de que aquele que crer e for batizado será salvo e aquele que não crer está condenado? Porque aquele batismo ao qual está se referindo Marcos é o batismo no corpo. Pastor, o que é o batismo no corpo? O batismo no corpo é inserir você no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Inserir você na igreja. Então, você crê e é batizado. Esse batismo não é o batismo nas águas. Não é isso. Não é o batismo nas águas. É o ato de você crer e ser batizado no sentido de que você está crendo e sendo inserido no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aquele que não crer não é inserido no corpo, logo está condenado, porque não faz parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo nas águas vem posterior a isso. Então seria assim, aquele que crer e for batizado no corpo e posteriormente descer as águas do batismo. É essa a ideia. Porque o batismo no corpo é a inserção da pessoa dentro da igreja, dentro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu creio, quando vem o novo nascimento, esse é o novo nascimento. Esse batismo que está sendo referido é o novo nascimento, que vem posterior ao ato de crer. Eu ouvi a palavra do Senhor, eu criei, logo nasci de novo. Nasci de novo no Espírito e fui inserido no corpo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, meu Deus do céu, se eu estou dentro da igreja, se eu faço parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, se eu nasci de novo em janeiro, se Jesus voltar agora, eu vou para ele, com ele para a glória, né? Porque não é assim que as pessoas creem acerca da doutrina do arrebatamento. Eu não vou nem entrar nesse mérito agora, mas assim, se porventura vier a ser recolhido, para não entrar em doutrina de arrebatamento e pós, né? Pré e pós-tribulacionismo. Mas eu não vou com ele não vou desfrutar da vida eterna. Sim, porque eu nasci de novo. Eu só não me batizei por força maior. Qual é a força maior? A igreja ainda não chegou o dia do batismo. Poxa vida. Então, assim, não sou eu que não quero. Então, eu tô aqui, ó. Ele tá cumprindo, nasci né? de novo em janeiro. Eu quero batizar, pastor. Eu quero batizar, pastor. Eu quero batizar. Ele quer cumprir. Ele quer cumprir. Assim, quando eu tive um encontro com Deus, foi radical. A minha transformação foi radical. Eu ouvi uma palavra
pregada, na época, presbítero Ezequiel, hoje pastor. Aquele dia eu nasci de novo, eu tenho plena convicção. Porque eu saí de lá maravilhado. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Não teve apelo, não teve nada, mas eu entreguei. Não precisou ninguém fazer apelo, eu não sou contra quem faz. Pode continuar fazendo, você que gosta. Mas assim, não foi necessário. No meu interior eu já tinha nascido de novo. Pode ser que para as pessoas ainda não. Porque elas não conseguem sondar o coração. Mas eu tinha. A partir do momento que eu nasci de novo, veio para mim um ensinamento, explicou o que significa a ceia do Senhor. Eu não posso celebrar? Eu não vejo embasamento bíblico para isso. Para isso. Eu não vejo. A igreja primitiva já... Pedro, né? Pedro fez isso. Quando ministrou a palavra, os irmãos chegaram até ele e ele falou, se batiza. Creu, entendeu? Se batiza. Mas ali, nesse sentido, se você tem a igreja lá, e na igreja que você vai, você frequenta, o batismo é esse ato contínuo, então tem que batizar. Não, igual agora, se não é, eu não entendo. Não vejo problema. Eu não vejo esse problema. Entendi. Ah, não, porque tem problema, porque a ceia do Senhor é só para quem pertence à igreja. Mas de que igreja você está falando? A sua ou a de Cristo? A carteirinha de membro da sua igreja ou é a igreja do Senhor Jesus? Porque uma coisa é a pessoa ainda não ter a carteirinha de membro da igreja porque ela não quer, porque, não sei se é isso que eu quero, eu ainda estou indeciso, é muito sério esse negócio de ser crente. Aí tudo bem, eu concordo com você, ela nem nasceu de novo ainda. Entendeu? Agora, aquele camarada que está lá, que nasceu de novo, que compreendeu, que quer celebrar a ceia, que entende o sacrifício, toda que o atividade Espírito Santo habita na vida dele, ele nasceu de novo, nasceu do Espírito, está lá, quer participar da ceia. Você vai chegar para ele e falar, não, espera o dia do batismo. 1 ano. Por quê? Não é. Eu acho, pastor, assim, tem um grande perigo. Você pode matar a fé do camarada. Eu acho que tem muito mais contra do que prós. Entendeu? Mas a gente tem que proteger a igreja. Para com isso. A igreja nem é sua. Deixa Jesus proteger a igreja que é dele. Que a chave está na mão dele. Deixa que ele toma conta desse negócio. Agora sim, eu não estou falando de banalizar. Eu acho que muito diferente disso. Eu acho que o que às vezes falta é um ensinamento mais claro do que significa. Porque para trazer esse ensinamento, a pessoa vai ter que compreender muito bem a doutrina da salvação. Vai ter que compreender muito bem o que é figura e o que é símbolo, o que é ato consumado. Ela precisa, por exemplo, Pedro vai dizer que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Ela precisa explicar para a pessoa. Então, assim, a pessoa vai receber tudo isso e às vezes ela não recebe. Mas tem irmão participando de ceia que depois que eu vi esse podcast aqui, eu falo, eu não sabia que ceia era isso, não. Vai compreender. Que tá tomando ceia há 20 anos aí e não entende ainda direito porque tá tomando ceia. Tem pessoa que tá 20 anos esperando tomar ceia e não toma. Aí você tem diversas situações. Eu entendo que você pode querer analisar caso a caso. Tudo bem. É igual aquela pessoa, por exemplo, fala, pastor, amaziado pode tomar ceia? Depende. É amaziado por quê? Porque a pessoa vive há 20 anos com o seu parceiro, e aí ela entrou na igreja, e agora ela quer fazer parte, mas o esposo não quer, e o esposo diz que não vai casar. A Bíblia diz que é para ela abandonar o marido? Não. E aí? Por que ela não pode? Então não vou batizar ela, ela não vai fazer parte da ceia, então ela não vai fazer parte das ordenanças. Aí eu vou ter que dizer para ela o seguinte, olha, você não pode fazer parte das ordenanças porque você não faz parte do corpo de Jesus Cristo. É isso? Não, pastor, misericórdia. Jesus, pelo seu amor, graça e misericórdia, salvou ela. Salvou ou não salvou, irmão? Você tem que decidir. Se tá salvo, não tá. Se tá salvo, batiza e toma ceia. Se não... Se tá salvo, faz parte do corpo. Agora, sabe o que é pior em tudo isso?
é que aceita o dízimo dessa pessoa. Se ela quiser ser voluntária para limpar a igreja, aceita ela para limpar a igreja, mas para fazer parte do resto, não. Para tirar a lã da ovelha serve. Ah, para tirar a lã, dá. Para fazer parte do Aí corpo, não. pode, aí não tem problema. Entendeu? Esse é o dilema, né, pastor? Esse é o dilema, infelizmente, aí de algumas igrejas que não tem esta visão e esse carinho com a ovelha, de instruir ela, né, no caminho correto, e qual a palavra nos respalda para isso. Aí é que está a questão. Então você está fundamentando uma decisão com base no quê? Ah, pastor, mas aqui é o seguinte, pastor, nem te conheço. Que igreja é essa aí, Batista Santo Lugar? Nunca ouvi falar. A minha igreja tem mais de 100 anos. A gente tem aqui, você já viu meu estatuto, já viu minha profissão de fé, já viu o regimento interno da nossa igreja, já foi na nossa convenção. Você conhece alguma coisa da gente para estar falando um negócio desse aí? Bom, se o membro desta igreja conhece tudo isso, porque o importante não sou eu conhecer. O importante é o membro desse ministério saber tudo isso. O que está acontecendo. Né? Então, se o membro sabe tudo isso e concorda, Tudo então, certo. tá tudo certo. Agora, não é porque existe uma profissão de fé que ela é superior às escrituras sagradas, com todo o respeito do mundo. Não é porque Lutero disse que virou verdade absoluta, não é porque Calvino defendeu que agora virou canônico. Não tem isso. Não é assim que Não funciona. é assim que funciona. Agora, olhando para a escritura, eu não consigo enxergar. E não sou só eu, não estou sozinho nisso. Então, o que acaba acontecendo? Você começa a trazer elementos que a palavra do Senhor não diz. Por exemplo, é transubstanciação ou consubstanciação? Como que é? O que é quando você está lá, né, participando da celebração da ceia do Senhor? O que é a transubstanciação? Você vai transformar. Então você pega e transforma aquela substância. Ou seja, aquele pão e aquele vinho agora não é mais um pão e um vinho. Aí ele foi transformado depois de uma oração. Olha só, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho isso porque eu considero muito importante também. Eu pego o elemento e eu apresento lá em oração. E aí depois da oração, aquele pão não é mais pão. Agora aquele pão é o corpo de Cristo. Isso daqui é transubstanciação. Consubstanciação, ele se une. Então trouxe, eu consagrei, e aí naquela consagração, aquele pão agora não é só pão. Ele é pão, mas além de pão, ele é o corpo. E qual dos dois a Bíblia diz que está certo? Nenhum. Esse é o problema. Porque o fato de você não conseguir explicar o que a Bíblia diz não te permite colocar nela o que não tem. O que Jesus disse? É o símbolo. Jesus chegou, partiu o pão e disse o quê? Este é o meu corpo. Entrei por vós. Aí o pessoal tá lá, mas não, é pão. Isso é na corpo, né? Tô vendo? É pão isso aqui, não é corpo, não. Jesus disse, vai lá, pega o vinho, chegou pro pessoal e falou, ó, isso aqui é o meu sangue. Como assim? Eu tô vendo que é vinho. Então, como que é o pão? Como que é o sangue? Se eu tô vendo que não é. Não, é porque Jesus consagrou. Jesus não consagrou nada. Jesus não consagrou nada. O que Jesus fez? O que a Bíblia diz? Não estou falando que a gente pratica na igreja, o que a gente viveu 200 anos na igreja. Estou falando que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pega, dá graça. Tendo dado graças, o partido diz, este é o meu corpo. Não tem um rito de oração, de consagração. Existe isso na Bíblia. Pastor, mas nós não oramos aqui, oramos, mas nós não consagramos. Em nossa oração, nós estamos manifestando ao Senhor aquilo que nós podemos compreender. Estamos arranhando lá a tampa da compreensão. Senhor, na nossa frágil compreensão, com base no que a palavra de Deus nos diz, o que nós podemos entender que este pão, ele é uma espécie de símbolo.
e que este suco de uva aqui, porque aqui a gente não usa vinho, esse suco de uva, ele também é um símbolo do seu sangue. Eu não posso nem afirmar, Senhor, que é exatamente isso, porque é muito difícil esse negócio. É muito difícil. Mas eu não posso orar para consagrar para que ele se transforme. Eu não posso orar para consagrar para que ele se una, porque a Bíblia não recomenda. A Bíblia só diz que eu oro no sentido de dar graça. Só. Tendo dado graças, o partido disse: este é o meu corpo. E é o que o apóstolo Paulo disse. Fez. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Instruiu tomou um dele. pão e tendo dado graças, obrigado, Senhor. Né? Tendo dado graças, obrigado, Pai. O partido disse: cadê a coisa? Não tenho. Então, como a ceia, nós entendemos que é um símbolo. Como nós entendemos que o batismo é um símbolo de algo que já aconteceu no nosso interior. Como nós entendemos que a ceia, ela também se apresenta como uma espécie de símbolo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós seguimos essa mesma linha e colocamos ali como uma espécie de símbolo também. Mas a grande verdade é que existe uma dificuldade tremenda de chegar em um consenso quanto a isso. Então tem igreja que fala que é transubstanciação, tem igreja que fala que é consubstanciação, e tem igreja que fala, a gente não sabe, então a gente diz que é símbolo. A gente está nessa terceira aí, ó. Entendeu? O que nós entendemos que mais se assemelha ao que foi feito. Mas a gente nem bate o martelo falando, não, é exatamente isso, porque a Bíblia diz que é isso, porque ela é muito sucinta. A gente nem teria tanta informação assim sobre ceia se o pessoal de Coríntios fosse crente. É verdade. Porque Paulo traz com detalhes o que está acontecendo. Cristo não deu detalhes. Por quê? Não era tema para se abordar. Era uma coisa que ocorria de forma natural. Existia uma compreensão comum de todos. Ninguém estava com dúvida de nada. Ali era o cotidiano deles. Ninguém tinha dúvida do que significava a ceia. Entende? Todo festas, mundo sabia, tudo, então não tinha problema. Por isso que a Bíblia também não vai falar muita coisa ali acerca do batismo na igreja, após a manifestação da graça. Não vai ficar dizendo se todo mundo era batizado, se não era todo mundo batizado. Por quê? Porque já era uma coisa comum entre eles. Não tinha essa preocupação. O apóstolo Paulo está preocupado com o que eles estão fazendo, com o que os ricos estão fazendo com os pobres. Os pobres sofrendo, os ricos lá na glutonaria, na bebedice, e os pobres lá no canto olhando, passando fome. Entendeu? Ele vai colocar ordem naquela baderna. É o que o texto diz. É o que o texto diz. Entendeu? Agora, com base em outros textos da Escritura Sagrada, até onde a gente pode chegar? Até isso que a gente comentou até agora. É até aqui. Agora, pastor, outra coisa. Criança pode participar da ceia? Bom, tem igreja que batiza criança. Nós não batizamos criança. Agora, nessa igreja que batiza criança, algumas delas dão ceia para criança pelo simples fato dela ser batizada, e outras somente após a profissão de fé, que vem posterior ao batismo infantil. Aí chega um determinado momento em que a criança, eles entendem que tem discernimento e vai escolher entre uma coisa e outra e vai professar fé em Cristo. Aí ela pode participar da ceia. Então, condiciona o batismo e a profissão de fé para distribuir a ceia para a criança. Agora, eu não vejo essa preocupação. Sendo muito sincero contigo, eu não vejo preocupação nenhuma. Se nós estamos celebrando a ceia, entendeu? E aí as crianças da igreja participarem da ceia, independente de não serem batizadas. Porque eu entendo que delas pertence o reino dos céus. Eu entendo que elas fazem parte da igreja de Cristo. Então, todo mundo que eu entendo que faz parte da igreja de Cristo, na minha concepção, pode participar da ceia. Faz parte da igreja? Faz. Ceia. Pastor, e também nesse caso das crianças, eu acho que é um ganho para elas. Já ir conhecendo esse ambiente,
né? Estando aí com a igreja, observando, né? Tantas coisas elas aprendem e ninguém fala. A questão toda é o quê? Aqui, por exemplo, as professoras do Ministério Infantil ensinam para as crianças, porque elas observam o que os adultos estão fazendo, Isso. elas estão na salinha do Ministério Infantil, tendo a celebração delas de ceia dentro de um ensinamento infantil. Olha, isso daqui é assim, é desse jeito e tal, tal. Que eu acho que é o que acontecia com naturalidade na igreja primitiva. É, com certeza. Os filhos iam nascer. Acompanhar para os pais. Agora, não, tem um obreiro lá, um diácono, um presbítero, e o filho dele de 10 anos tá lá naquela festa, que não era só a celebração, a festa. E tira a mão daí, você não vai comer, não, você não vai beber, vai, some daqui. Assim, eu acho muito desconexo, entendeu? Eu não vejo essa preocupação. Porque sempre que eu ouvi o motivo da preocupação, ou foi a proteção da igreja, ou foi uma preocupação exacerbada quanto aquele que toma para a sua própria condenação. E dentro dessa exposição exegética deste versículo, o que muitas vezes foi propagado na tentativa de ensino é que estava relacionado a uma pessoa que estava cometendo pecado. Então, sempre se teve uma grande preocupação quanto a isso. Então, eu entendo a preocupação. Eu acho louvável que se tenha, de fato, reverência à celebração da ceia do Senhor. E eu acho que essa defesa e zelo pela fé é de suma importância. Mas a partir do momento em que há o esclarecimento do que de fato a palavra de Deus nos ensina, nós temos que nos render a ela. Então, se eu praticava de uma forma, porque até então não tinha o esclarecimento, mas agora tenho, eu entendo que eu devo passar a praticar conforme a luz do esclarecimento da revelação que o Espírito Santo me conferiu acerca do meu Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. É isso. Essa é a minha compreensão. Então, eu já pensei lá no início da minha fé, porque fui doutrinado e ensinado dessa forma. Hoje eu entendo de uma forma completamente outra. Então, eu não tenho essa preocupação. Né? Da mesma forma que o obreiro está passando, distribuindo a ceia, não, você não, você... Né? Eu já vi a pessoa pegar e o obreiro tirar da mão da pessoa, não aqui. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, assim, como se não, eu sei o que você fez aí essa semana, então você não vai participar. Se levantou como um juiz da vida da pessoa. Então, assim, não tem coerência. Não tem sentido. Não, eu tô sabendo aí que você tá vivendo uma vida de pecado, você não vai tomar. É a pessoa. Ela, Se né? você quer usar esse texto para essa defesa, então usa ele inteiro. Examine esse homem a si mesmo. Quer usar esse texto para isso? Então seja, no mínimo, justo. Coerente com ele. Coerente. Então deixa que a pessoa se examine. E não você. Não você. Senão, não dá. Esse tema, pastor, ele é bem extenso e tem muitas particularidades. Tem. Eu entendo que existem caso a caso, de que tem que ter análises específicas. Eu entendo que tem que ter uma preservação da celebração, de que você não pode banalizar. Eu entendo tudo isso. Eu só não defendo que isso seja feito distante do significado do que de fato é a celebração da ceia do Senhor. Eu não posso me fortalecer só em dogma, eu não posso me fortalecer em tradição, eu tenho que me fortalecer na palavra. O que a palavra diz sobre isso? É nisso que eu acho que a pessoa tem que se fortalecer. Né? Então, se mesmo depois disso, a
a gente entende que é desse jeito, mas aqui na igreja nós criamos um dogma. Não é que a doutrina estabelece isso, mas nós temos um dogma e nós vamos seguir aqui o dogma. E aí a pessoa que está naquela igreja ela entende que biblicamente não haveria nenhum problema, porém, como aquela igreja estabeleceu esse dogma e ela está inserida naquela igreja e ela está em concordância com o estabelecimento daquele dogma, ela, por exemplo, vai aguardar para tomar a ceia depois do seu batismo. Ótimo, Tudo certo. tudo tranquilo. Tudo bem explicado, tudo bem objetivo, tudo bem às claras, se evidenciando, fazendo sua defesa, porque, olha, por mais que a Bíblia diga isso, por causa de alguns elementos, de alguns fatores, nós entendemos que ao longo do tempo, por preservação e zelo, nós entendemos que o melhor a ser feito é isso, e aí faz a sua defesa, explica, e para mim tá tudo certo. Porque tem que ser orientado, né, pastor? O meu somente que está chegando novo na fé, Agora, quer cumprir. simplesmente sair propagando não, como uma resposta objetiva, E determinante, sim né? ou não, É. pode ou não pode, sem ao menos observar a palavra de Deus, aí eu não acho justo. Sem ter um respaldo bíblico, né? Mesmo que for um dogma, mas fundamentando o que diz a palavra e o dogma da igreja, o qual escolheu, porque acha que é o mais correto naquele momento, eu acho que aí vale sim o dogma e vale sim cumprir o que está lá, que a pessoa vai estar ciente do que ela está obedecendo, e quando ela for questionada porque não toma, ela vai ter o respaldo para falar, não, eu vou aguardar o meu pastor, é o qual eu confio, o ministério ao qual eu estou aí, né, junto, e vou aguardar o meu momento e não vou desfalecer na fé e vou continuar. Bom, Sim, porque a Não vejo partir problema. do momento que ela tem clareza e concordância, ela tá bem. isso. Não vai ser um peso. É, E se ela nasceu de novo, ela espera. é tranquilo. Se ela tiver que esperar Não é fardo. não vai ser fardo. A partir do momento que ela entenda, ela compreenda, ela sabe que ela nasceu de novo, que ela está bem, que aquilo não vai interferir em coisa nenhuma, que é algo que ela deseja muito e ela vai valorizar muito mais depois da espera. Eu não vejo problema com isso, não vejo. Desde que isso tudo seja Aconteça. estabelecido, né? Então aí, para mim, tá tudo certo. Meus amados irmãos, esse é o desafio do crente. Missão cumprida. Eu acredito que tem bastante coisa ainda que a gente poderia discutir, mas o que nós abordamos até aqui, eu acho que é um bom material para Esclarecedor. aguçar aí a curiosidade dos irmãos, para mergulharem, porque nós não estamos aqui para convencer ninguém a defender o que nós defendemos. É, na verdade, uma provocação para que as pessoas possam buscar a palavra de Deus, possa ler as escrituras, possa meditar sobre elas e estabelecer aí a sua própria doutrina, sua própria compreensão e compartilhar, né, para que as pessoas possam aí ser alcançadas por tudo isso. Então, ficou aí, meus amados irmãos, a provocação do nosso pastor referente a mais um tema do Palavra em Questão. Lembrando que estamos de volta. Nosso segundo tema aí, claro. Você que vai estar nos acompanhando aí, não esquece, deixa o seu like, compartilhe esse material. Pô, foi legal para você, você se aprofundou, sentiu aquela sede. Nós não estamos nem para matar a sede, nem para deixar você com fome. Mas assim, só para dar aquela aguçada, aquela temperada aí no ministério, no seu ministério, para você aprender aí e continuar conosco nessa jornada épica aí do Palavra em Questão. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, foi bênção. Eu falo que eu sou privilegiado, que eu vejo 2 vezes agora. Amém. Um gravado e depois... Você sabe que a gente vez. ficou um bom tempo aqui Isso. sem fazer o Palavra em Questão. Verdade. Então eu confesso aqui aos irmãos, a gente está um pouquinho enferrujado Não, mas ainda. Estamos ali, ó, mas aos pouquinhos a gente Isso. vai aí se Engata alinhando de novo e vai novamente. embora. Né? Eu tenho assim uma grande felicidade em poder participar desse momento do Palavra em Questão, porque é muito bom estar aqui. Essa esfera que está envolta sobre nós. Né? Eu não sei qual é o sentimento, a sensação que as pessoas têm ao nos observar, mas é muito bom ter a oportunidade de falar da palavra de Deus. Né? Então, eu sou grato a Deus por essa oportunidade, grato a Deus pela sua vida de estar aqui
né, podendo participar comigo da vida do nosso amado irmão Bruno, que está aqui nos bastidores, É o comandante nos da nave. assessorando, a Aline, que fica lá em toda a parte da divulgação, um trabalho muito mais árduo do que o meu, né? Eu estou aqui desfrutando de um prazer inenarrável, que é uma coisa que eu gosto. Eles estão lá, tendo que observar, Ver e onde rever. e corta. e corta, e faz ali um negócio, e coloca uma introdução, e publica. Nossa, é muito mais difícil para eles. Então, sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que nos acompanham, aqueles que incentivam o nosso trabalho. Louvo a Deus por essa oportunidade, e eu espero que o Senhor nos permita prosseguir nessa trajetória e que abra para nós caminhos para que a gente possa ir ainda mais longe. É isso aí, meus amados irmãos. Então ficou aí a narrativa. Então venha fazer parte dessa família, venha fazer parte do Palavra em Questão conosco e trilhar essa jornada do conhecimento da Palavra do Senhor conosco. Mais uma vez, muito obrigado por você que viu esse vídeo até o final. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, e que cada vez mais você esteja conosco, mais uma vez nessa jornada de aprendizado da Palavra do Senhor. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigado, Du. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no seu coração e até a próxima.